Eu fui ateu principalmente na fase da adolescência, mas, assim, né, uma crença de, não, Deus não existe. Né? Essa crença não era um militante ficar... A pessoa, na verdade, teve um períodozinho, mas, assim, em regra, a pessoa falava, fica com Deus, eu não ficava, que Deus? Não ficava com essa briga, não. Mas foi algo muito interessante, porque eu entrei no budismo ateu, né? Uhum. Nunca me identifiquei como agnóstico, né? Comecei a vida como católico, depois virei ateu, nunca me identifiquei como agnóstico e entrei no budismo ateu. E aí eu passei por um processo muito interessante de entender o papel e o valor do simbólico na nossa vida. Acho que isso é muito importante, porque eu lembro que eu chegava no templo, no inicinho, né? Eu tinha 18 anos, estava deixando, né, adolescência. E aí tem que fazer reverência. Né? Tem a cerimônia lá, tem que fazer reverência. E aí tem uma imagem, né, de um Bodhisattva, não é um Buda, né, um Bodhisattva. O que é um Bodhisattva? Explica pra galera aí. Bodhisattva é uma pessoa que poderia alcançar a iluminação, mas deixa de alcançá-la em prol de salvar o próximo. Então, pode ser uma pessoa, né, são pessoas que são Bodhisattvas, mas uma ideia, uma metáfora. Então você tem um Bodhisattva de 1000 mãos, você tem um Bodhisattva de... Que é aquela imagem, né? Que parece um Buda. Isso, todas relembram mais ou menos Buda. Por que 1000 mãos? Porque tem que ter mãos para estender para todos os seres, para salvá-los do caminho da ignorância e do sofrimento. Então você tem... Esse é o simbolismo do mundo Bodhisattva, né? Lá o canon do templo é o Bodhisattva de 11 faces, né? Então não necessariamente uma pessoa que existiu, né? Porque... A gente pode falar que Buda existiu como pessoa, tal como Jesus e tudo mais, não é uma figura histórica, né? Então, eu chegava e eu tenho que fazer reverência para algo que não existe, né? Tinha aquelas dúvidas, né? E aí, em determinado momento, eu falei assim, por que eu não quero, né, fazer essa reverência? Por que me reverenciar me incomoda tanto, né? Em determinado momento, você tem que entender que é ego. Uhum. Que em um momento falar, eu só não quero abaixar a cabeça para algo que não existe. Então até mesmo o simbólico, que é algo que também não existe, né? Símbolos, palavras não existem na matéria. Sim. Né? A arte não existe na matéria, mas isso ocupa um papel fundamental na nossa vida. E a gente pode reverenciar a arte, a gente pode reverenciar o simbólico. Isso faz bem pra gente. Então, quando eu abaixei a cabeça, mesmo sem acreditar, principalmente por não acreditar, eu joguei meu ego no chão, né? Foi junto com a minha cabeça, fazendo a reverência, colocar o ego no chão. E então, acho que tem esse papel também, sabe? De olhar para Deus com esse olhar do simbolismo e não ficar apegado. Ateu, não é ateu? Tá, beleza. Vamos viver em paz, não vamos causar sofrimento pro próximo e ficar se enaltecendo, sabe? Uhum. O Shakyamuni Buda foi o primeiro Buda, certo? Certo. E existem outras vertentes que pregam que vieram vários Budas depois, que um é reencarnação de outro. Você chegou a estudar sobre isso? Eu sei que não tem isso dentro do Zen, eu tenho. Assim, nunca me aprofundei nesse assunto. Mas a figura de Buda é um ser... O que é, né? O Shakyamuni Buda é Siddhartha Gautama pessoa, que quando atinge a iluminação, começa a ser chamado de Buda. Buda é um título. Buda é que nem quem chega piloto. à iluminação pode falar que é um Buda. Exatamente. Buda é literalmente desperto, iluminado. Então a gente fala que a gente tem na nossa linhagem muitos Budas, né? Patriarcas, matriarcas que atingiram a iluminação e que atingiram um grau de compreensão que perpetuaram esse caminho, né? Então isso continua também no Zen, né? A existência de Budas do passado e tudo mais, a gente sempre tem a ideia do Buda do passado, do presente e do futuro. Aí essas questões eu nunca aprofundei para entender. E essa parte aí da iluminação me chama muito a atenção porque, assim, eu acredito que deve ser um processo bem complexo e longo, né? Aí eu queria saber, a iluminação, qualquer pessoa pode atingir a ela ou não? E eu queria também que você explicasse para quem não sabe o que seria o Nirvana, a iluminação dentro do budismo. É uma banda boa. É uma Nirvana, ela une tribos.
Não sei, eu nunca atingi. Conhece alguém que já atingiu? Ou pelo menos que diz que atingiu? Não, ninguém fala, né? Quem fala que atingiu, provavelmente não atingiu. Porque isso aí é muito ego, né? Eu acho que o Nirvana, no Zen a gente usa um provérbio que é a iluminação, né? É cortar lenha e lavar a louça. Isso é iluminação. A iluminação é lavar o prato e varrer o chão. Ah, então eu sou iluminado. Iluminado, sim. Já fiz isso muitas vezes. Mas quando a gente se coloca numa perspectiva histórica, né, do que o Shakyamuni Buda passou e o que seria esse momento de transição, ele percebeu a unicidade dele com todas as coisas. Ele olhou, tocou o chão. Eu não vou saber falar a frase certinha, não tenho decorado. Mas eu acho que eu, a grande terra e todos os seres, simultaneamente, nos despertamos. Ele não fala eu atingi a iluminação. Ele não fala eu sou iluminado. Ele praticamente está dizendo eu fui iluminado por todos os seres. Eu fui desperto por toda a natureza. E junto com ela, todos somos despertos. Não tem como separar o eu do todo. Então, pode-se dizer que é essa percepção. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não gera apego com a própria ideia da iluminação. Que nem eu disse mais cedo sobre matar é ruim, é só mais uma ideia. A gente pode transformar a iluminação em uma ideia e começar a elocubrar, eu vou ser pacífico, eu vou ser calmo, eu vou ser legal, né? E aí ficar cada vez mais distante da iluminação. A gente fala no Zen que sentar em Zazen já é a iluminação. Quando está se praticando, já é iluminação. Então você falou, eu já iluminei? Com certeza. Quando você está lavando louça, se você está ali lavando e não está pensando na eleição de 2026, você não está pensando, né? Você está ali fazendo, você está percebendo que você está vivo fazendo aquilo que você está fazendo, a vida se manifesta naquele momento. Isso é iluminação. A gente tomar consciência disso continuamente, aí são outros 500. Aí é um processo que é um Buda mesmo. É um né? processo Uma pessoa contínuo. que se percebe no mundo a todo instante assim. Mas todos nós já tivemos momentos de despertar, sabe? Eu acho que é normal. Eu tenho uma experiência quando eu era muito menino, assim, não estou falando que eu sou iluminado não, pelo amor de Deus, mas acho que é uma experiência comum. Que às vezes a gente tem pessoas que falam, eu estou olhando para o céu, estou vendo as estrelas e eu percebo que eu sou minúsculo, que eu não sou nada, que é um universo inteiro, que eu estou dentro aqui e que eu estou vivo, que eu faço parte disso. Tem outras pessoas que estão olhando para o mar, para o horizonte e percebem que estão fazendo parte desse mundo. Eu lembro uma vez, eu estava fazendo a trilha em Bitipoca, eu devia ter uns 7 anos, para a Janela do Céu, e aí eu fui na frente. Aí tinha um cume assim, né? Sentei lá e fiquei esperando meus pais chegarem. Nisso que eu fiquei lá sentado, toquei a terra e falei, nossa, essa terra tá viva. Tá vivo também, né? E aí, como eu disse, essa consciência ela apareceu naquele momento. Acho que todo mundo, de certa forma, tem essa consciência de que faz parte desse mundo e a gente acaba se esquecendo, né? A prática do Zazen é retornar para isso. A gente lembrar que a gente está, inclusive é feito no chão, né? Uma conexão com todo. E baseado nisso que você disse, eu vou dar uma de Jaburama, já que você citou ele. Rafael, o que é a vida? A vida é viver, né? A vida não tem como a gente dar sentido para isso. A partir do momento que eu estou definindo o que é a vida, eu já perdi a vida. Acho que é isso. Acho que a vida é essa conversa aqui. A vida é esse copo d'água. A vida são todas as coisas que nos permeiam. A vida transcende a minha existência, a vida transcende a sua existência. A vida se manifesta a todo instante. Enquanto tiver vida, tem esperança, tem caminho, tem alegria, tem tristeza, tem sofrimento, tem iluminação. A vida é se atualizar, a vida é continuar.
A vida é movimento. Perfeito. Show de bola.